Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nosso estudo aqui na Palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses. Nós vemos aqui uma situação que começou lá em Atos 16, aquela confusão toda em que Paulo e Silas foram açoitados em Filipos, ele vai mencionar isso, e de como isso implica para o Evangelho e daquilo que deve ser nosso posicionamento em relação à Palavra de Deus e às suas renúncias que daí advém. Vamos ver alguma coisa sobre isso nesse trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nesse capítulo 2. No versículo 1 a 5, resumidamente. Irmãos, sabeis que a nossa estadia entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Ou seja, confiança para além dos açoites, ousada confiança que leva, obviamente, a uma ousada postura, a uma ousada ação perante o Evangelho, ou em prol do Evangelho, apesar dos açoites. É isso que está dizendo aqui. Ousada confiança que leva a um posicionamento também ousado com relação ao Evangelho. Assim como os apóstolos, lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, foram ameaçados pelas autoridades religiosas e disseram: olha, importa obedecer a Deus antes do que aos homens. Isso perante a ameaça de açoites e mortes. Nós vemos lá em Atos 16, como disse agora há pouco, várias situações de impedimento de Deus. Nós vamos ver como isso afeta o texto dessa carta. E o modo como, quando eles começaram a pregar em Filipos, foram açoitados em Filipos, vieram daqueles açoites para Tessalônica, e ali em Tessalônica ficaram apenas 3 semanas, só 3 semanas. E por causa também de outro levante, de outra perseguição dos judeus, tiveram que sair apressadamente dali de noite. E apesar disso, o evangelho avançou. A gratidão de Paulo a Deus em relação aos Tessalonicenses é justamente por causa disso, porque apesar de eles ficarem pouco tempo ali, aquela estada não se tornou infrutífera, mas eles progrediram. Paulo deixou ali Timóteo, Silas, ou Silvano, como é chamado no começo da carta, e a obra cresceu apesar de tudo isso, apesar das oposições e apesar da partida precipitada de Paulo, da fuga precipitada durante a noite. E os açoites são sempre parte integrante do Evangelho, de uma maneira ou de outra. Nós vemos, por exemplo, assim, na história posterior da igreja, que essas perseguições que eles sofriam limitadamente por parte dos judeus, agora nesse começo, eram um sinal de algo maior que viria depois. Porque a igreja foi açoitada posteriormente pelo Império Romano. E essa igreja, no caso, ela foi criada, por assim dizer, em meio a açoites, de certa forma, tanto no exemplo de Paulo quanto na perseguição que se levantou contra eles logo no começo, e assim se tornou fortalecida. Na história posterior da igreja, como eu disse agora há pouco, a igreja continuou sendo açoitada, a princípio pelos judeus, depois pelo Império Romano, e na época de Décio, na perseguição lá do 3º século, a igreja estava assim em um período de calmaria, de várias perseguições que já havia sofrido até ali. E quando surgiu essa perseguição de Décio, pegou os cristãos acomodados, os irmãos já estavam assim, desacostumados de perseguição. E houve poucos mártires, e houve até algumas pessoas assim que compraram certificados de sacrifício aos deuses para escapar da perseguição. Enfim, várias situações comuns a um período de esfriamento, quando a igreja é de repente perseguida. Qualquer coisa semelhante ao que nós vamos viver daqui a pouco não é mera coincidência. A questão da perseguição, então, foi uma questão assim, em que a igreja foi açoitada e que, achando pessoas acomodadas, houve poucos mártires, porque infelizmente havia poucos cristãos. Os cristãos estavam desacostumados. Ao contrário, então, dessa igreja, que já foi criada assim, em meio a tribulações, a igreja que é acomodada, a igreja que não passa por perseguições, não sabe como lidar com ela quando ela sobrevém. E a ousadia deles era o modo pelo qual eles enfrentavam a oposição que lhe vinha ao contrário. Porque sempre o mundo encontrará oposição, sempre a igreja encontrará oposição no mundo. Essa pode ser maior ou menor. Agora estamos em um período de relativa calmaria,
que pessoalmente vejo como uma calma antes da tempestade. Talvez tenhamos dias de décio novamente, uma perseguição que encontra a igreja em fase de acomodação, de desleixo. A ousadia deles, a ousadia que Paulo fala aqui, tivemos ousada confiança em nosso Deus, apesar de maltratados em Filipos, é justamente o modo de enfrentamento. Em situações onde a igreja é perseguida, as pessoas realmente, geralmente são acostumadas a enfrentar mais a oposição. Eu me lembro uma vez que vi conversei pessoalmente com o Ediléu, já mencionei aqui, esse pastor indonésio, e eu perguntei para ele como era a situação de uma igreja perseguida, como é na Indonésia. E ele disse que andava de peito aberto, que não se escondia, e que ia e fazia o que tinha de fazer, sem nenhum recuo, sem guarda-costas, sem proteção, sem nada. E depois eu me lembrei de uma reportagem aí na revista Veja, na época em que David Wilkerson visitou o Brasil e andou na favela, e a reportagem dizia de uma maneira jocosa, a reportagem da revista Veja, que David Wilkerson foi para a favela do Rio de Janeiro com guarda-costas, e a revista, e o articulista da revista Veja, lembrou curiosamente que esse mesmo David Wilkerson ia de peito aberto e encarava as gangues de Nova York. Na sua obra, relatada no livro A Cruz e o Punhal, livro famoso nos anos 70 e também nos anos 80, que foi quando tivemos contato com esse livro. E é uma coisa curiosa, realmente, assim, a diferença de postura. O fato é que, estando numa guerra, temos que dosar a prudência e a ousadia. A prudência também entra. Não é que a prudência não é valor em época de guerra. A prudência é valor, sim. Jesus disse, sede prudentes como serpentes e simples como pombas. A questão é, quantas e quais coisas podem nos fazer recuar? Quantas e quais coisas podem nos fazer perder a nossa ousada confiança em Deus, de modo a nos acomodarmos, de modo a adaptarmos a situação àquilo que diz respeito à nossa segurança pessoal? Quantas e quais coisas justificariam essa postura? Isso para nós tem que estar bem claro. Porque uma coisa temos que entender, tudo o que temos agora no Evangelho nos foram legados por pessoas que não recuaram, por pessoas que tiveram ousada confiança em Deus e enfrentaram o que ele via como oposição do mundo, sejam em açoites, sejam em perseguições, sejam até em martírios. Se nós temos aqui uma Bíblia para lermos agora, temos que entender que homens como William Tyndale, lá na Inglaterra, morreram para que ela fosse traduzida. E tudo que temos aqui custou preço, custou ousada confiança em Deus daqueles que vieram antes de nós. Então, vejamos bem os limites da prudência e da ousadia, para que pela prudência não nos tornemos covardes e acanhados. Isso vai vir como prova para nós logo, logo. E teremos que ter isso muito certo, para que sejamos realmente aquilo que devemos ser em época de tremenda oposição ao evangelho, como essa estamos tendo, e cuja tendência tende a piorar ainda mais. Tá? No versículo 6 ao 12, resumidamente, diz assim: a verdade é que nunca usamos a linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Ele sai um pouquinho dessa linha que ele está falando no começo, ele vai retomar depois, mas aqui ele está falando da linguagem de bajulação e de ganância, associando a linguagem de bajulação com ganância. O problema é que havia, desde aquela época, mercadores, infelizmente, havia mercadores, pessoas que faziam da pregação do evangelho objeto de lucro, como hoje em dia, pastores milionários, pastores que aparecem na revista Forbes. Nós temos como legítimo que a igreja sustente seus ministros, isso é legítimo, o próprio Senhor Jesus praticava isso com os apóstolos. O sustento da obra e a administração disso é algo legítimo na Bíblia. Jesus e os apóstolos tinham pessoas que os ajudavam. Há uma citação até em Lucas de mulheres que ajudavam os apóstolos com seus afazeres e com seus bens. Cita até o nome de algumas lá. Maria, uma esposa de um procurador e tudo mais, Susana, e outras que ajudavam os apóstolos. Então, isso desde o começo havia esse sustento da obra como princípio, retomando aqueles princípios que havia lá no Antigo Testamento para o sustento dos sacerdotes e levitas, aplicadas hoje em dia para aqueles que são chamados
e separados para o ministério, que tem nisso o seu ofício maior e mais definitivo na vida. Então, isso em si como é que eu vou dizer? É legítimo isso. Mas Paulo, em relação a essa igreja, ele quer abrir mão disso. Ele quer abrir mão disso. Existem algumas situações, não ia dizer duas, mas são mais situações, em que Paulo abre mão do sustento de uma igreja e prefere ser sustentado por outras igrejas, como é o caso dos Coríntios. Lá em Corinto, Paulo tanto trabalhava com as próprias mãos, quanto recebia salário de outras igrejas. Só que lá, a situação era uma certa birra, era um certo mal naquela igreja que há muito criticava, muito cobrava e muito desconfiava, infelizmente, das puras intenções do apóstolo. Então, para evitar dar ensejo àquela igreja difícil que era a igreja de Corinto, ele preferia não ser pesado a eles e trabalhar para o seu próprio sustento ou receber sustento de outras igrejas. Isso lá em Corinto. Mas aqui ele fala que, embora pudéssemos, como enviados do Senhor, legitimamente querer de vós o sustento, mas não queremos fazer isso, qual ama que acaricia seus filhos? A expressão aqui é muito mais assim de amor do que de prudência, como era no caso dos corintianos. Paulo não queria ter sido sustentado pelos corintianos por uma questão de prudência e por aquilo que havia assim, de imaturidade deles nesse sentido. Mas aqui não. Aqui Paulo realmente está se portando amorosamente com essa igreja que tem um padrão alto de comunhão, tem um padrão alto de assistência, é uma igreja generosa e bondosa. Mas Paulo quer poupá-los desse peso, levando em conta, inclusive, os fardos que eles já carregam pelas perseguições, pelas tribulações que eles sofrem. Então, com o qual ama que quer poupar os seus filhos de maior encargo, assim também Paulo abre mão desse sustento em relação a isso. Então, quanto a essa igreja de Tessalônica, essa expressão de Paulo é muito mais de afeto do que de afetação, como era o caso dos corintianos. Tá? Outra coisa que é no versículo 13 a 16. Outra razão temos ainda nós para dar graças a Deus. Não é outra coisa, é outra razão. Outra razão ainda temos nós para dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, acolhestes não como palavra de homens, em si como em verdade é, palavra de Deus. Tanto é assim, irmãos, que vos tornasse imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes. Versículo 13 a 16, resumidamente, né? O acolhimento da palavra, a qualidade do acolhimento da palavra. O que nós temos que levar em conta é isso. O evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo anunciado. E isso vem para a humanidade como dispensação de Deus, que obviamente, como toda dispensação, vem também imbuído de um princípio de juízo. Uma coisa traz outra a reboque. Porque o próprio Senhor Jesus diz, em qualquer lugar onde pregardes, se não ouvirem a vossa palavra, sacudi o pó de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então Jesus falou desde o começo que a igreja tem que anunciar o evangelho, tem que pregar o evangelho, e as pessoas que não aceitarem o evangelho serão julgadas por essa rejeição no dia do juízo. Então, o acolhimento da palavra traz um juízo a reboque. Jesus disse, aquele que rejeita, aquele que eu envio, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. No caso dos Tessalonicenses, Paulo dá graça a Deus, porque esse acolhimento foi um acolhimento de qualidade. A qualidade do acolhimento dos Tessalonicenses. Isso Paulo dá graça a Deus, porque eles acolhem a mensagem não como palavra de homens, e sim como aquilo que ela é, palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que julgará a humanidade no fim das contas. E como efeito dessa qualidade de acolhimento da palavra, eles se tornaram imitadores daqueles que pregavam. Então a percepção da palavra também trouxe a percepção de suas implicações, no sentido assim, de se tornarem imitadores e de pagarem o preço da fé pelas tribulações que eles estavam sofrendo. E também isso vindo como permissão de Deus para que a fé deles fosse depurada. Porque o temor de Paulo
era que, tendo ele passado pouco tempo ali, de repente eles desvanecessem, eles perdessem a fé, desanimassem. Mas não, pelo contrário. Aquela perseguição que veio sobre eles, com aquele pouco tempo que Paulo passou ali, fez com que se ressaltasse ainda mais a qualidade do acolhimento da palavra que foi semeada no meio deles, como palavra de Deus mesmo, não como palavra de homens, como Paulo diz. E o poder da pregação, com o exemplo de Paulo, que já vinha de açoites em Filipos, fez com que essa identificação com Paulo também trouxesse uma predisposição em identificação geral com aquilo que vinha como sofrimento para a igreja, como oposição do mundo. Por isso é muito importante a qualidade da pregação do evangelho. Então, importa muito se a pessoa que prega renúncia é uma pessoa simples, se é uma pessoa que prega continência, não é um obeso, não é um gordo, não é um guloso. Importa muito isso, porque a pregação de Paulo, debaixo do exemplo dos açoites que havia sofrido em Filipos, fez com que essa igreja entendesse o evangelho em sua totalidade e em suas implicações. Nos tornasse imitadores das igrejas existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque a igreja que estava na Judéia já tinha seus mártires. João, Tiago, irmão de João, já tinha sido martirizado, Estevão já tinha sido apedrejado, as igrejas judaias já estavam sofrendo perseguições e já tinham seus mártires. E essa igreja de Tessalônica se identificava com a igreja judeia, imitando-lhe a sua fé e também o preço que eles pagavam no modo das perseguições. A questão é essa: os modelos e os exemplos. Porque eles, imitando os exemplos, eles mesmos se tornaram exemplo, como nós vemos anteriormente. Eles se tornaram exemplo para as igrejas de outros lugares, por imitarem o exemplo das igrejas judeias, por imitarem o exemplo de Paulo em sua mensagem e em seu preço, em seu sofrimento em relação a essa mensagem, do modo como portava essa mensagem. O ponto é esse, irmãos. Do que a igreja é poupada? Do que a igreja jamais é poupada? É uma pergunta que se coloca aqui. Porque Jesus, quando orou lá no capítulo 17 de João, ele orou dessa maneira para o Pai: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Foi assim que Jesus orou ao Pai por nós, pela igreja, para que não fosse tirado do mundo, mas guardado do mal. E a história anterior e a história atual da igreja retrata essa oração do Senhor, onde a igreja é firmada, é preservada, é fortalecida, como tem sido sempre, mas não é poupada do sofrimento. A igreja apostólica foi perseguida pelos judeus, a igreja posterior foi perseguida pelo Império Romano, pessoas como Paulo sofreram ambas as perseguições, porque Paulo era perseguido severamente pelos judeus e depois foi martirizado sob o Império de Nero. Paulo encarou as duas. E, atualmente, o povo mais perseguido nesse mundo, a religião mais perseguida nesse mundo, são os cristãos. Houvesse o que está havendo com as igrejas, houvesse um terço disso em relação aos gays, o mundo viria abaixo. Manchetes sensacionalistas de holocausto gay, ia estar pululando em tudo quanto é mídia. Houvesse a mesma coisa em relação às mulheres, houvesse alguma coisa em relação aos negros, houvesse alguma coisa minimamente parecida com o que está acontecendo na igreja em relação a qualquer minoria, e haveria assim, uma comoção mundial em torno disso. Por isso nós temos que entender: não temos no mundo morada certa, não temos no mundo um aliado, entendamos isso. Falo isso principalmente por pessoas que namoram demais o mundo e veem demais do evangelho no mundo. O mundo vai nos trair, vai nos abandonar. Quando a coisa apertar, a igreja vai ser perseguida. E sinceramente, irmãos, sinceramente, a história anterior da igreja não tem retrato de nenhum poupar da igreja do sofrimento, da perseguição. A história atual da igreja também não, porque enquanto estou falando aqui, há irmãos sendo mortos e torturados. E a história futura da igreja também não trará nenhum livramento para a igreja daquele que virá como perseguição sobre ela. Eu não acredito que o que não aconteceu no passado, o que não está acontecendo atualmente, acontecerá no futuro de um poupar da igreja. Jesus mesmo não orou por isso. E, pessoalmente, não acredito que isso vai acontecer. Há irmãos sinceros que acreditam que sim,
que a igreja vai ser poupada de uma futura perseguição. Pessoalmente, eu não vejo o menor motivo para acreditar nisso. Tá? Então, nos preparemos, então, e fortaleçamos nossa fé em relação a essa possibilidade, cada vez mais se avizinha no nosso horizonte. Continuando no versículo 17 a 20, já no final. Tá? Por isso quisemos ir até vós, contudo Satanás nos barrou o caminho. Por isso quisemos ir até vós, contudo Satanás nos barrou o caminho. Versículo 17 a 20, resumidamente, bem resumidamente, por tudo aquilo que a igreja passou, por tudo aquilo que a igreja estava sofrendo, o apóstolo Paulo queria muito ir até essa igreja, consolá-los, falar com eles, mas ele teve que fugir apressadamente e depois não conseguiu voltar lá para estar com os irmãos, para estar trazendo uma palavra de conforto, para estar trazendo consolo. Os irmãos ficaram ali, não abandonados, porque Timóteo e Silas estavam lá, mas Paulo queria pessoalmente estar lá fortalecendo. Mas Satanás lhe barrou o caminho. Satanás lhe barrou o caminho. O curioso é que se nós lemos aqui a passagem de Atos 16 e tudo que acontece nesse capítulo 16 de Atos, nós vamos perceber uma coisa curiosa. Paulo quer ir para Bitínia, Paulo quer ir para a Ásia, Paulo quer ir para alguns lugares, e o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus diz que não. Impede o dia. E quando ele vê que está sendo impedido de ir naqueles lugares a quais ele intenta ir, ele para de insistir e fica orando. Daí, num sonho, aparece um varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele entende por essa visão em sonhos, que é para lá que eles têm que ir. E começa toda a sequência de fatos que vai nos trazer aqui para essa passagem. Aonde Paulo é açoitado em todos os lugares, mesmo nos lugares onde foi liberado para que eles fossem pregar, ele é açoitado sistematicamente. Aqui ele tem que fugir. E aqui ele não pode retornar. O que nós temos que entender sobre isso, irmãos? As permissões de Deus. As permissões de Deus. Primeiro, o alcance e o limite da vontade humana. O que Paulo queria em sua vontade, que de alguma maneira o Senhor o impediu? Isso não é isso. Para nós é um mistério. Porque os lugares que Paulo foi impedido, e obviamente receberam o evangelho posteriormente, mas não naquela ocasião. Então, o quadro geral, quem está vendo é Deus. E os impedimentos de Paulo para não ir para onde ele queria ir, isso parte de Deus. E aqui, quando diz que Satanás barrou o caminho, mas aqui não foi Deus, foi Satanás. Sim. Mas debaixo da permissão de Deus. Também. Também debaixo da permissão de Deus. Porque se Satanás teve essa liberdade de barrar o caminho, é única e exclusivamente porque Deus, em sua soberania, o permitiu. As permissões de Deus não são um entrave à soberania de Deus. As liberdades humanas não são um entrave à soberania de Deus, ao contrário do que acreditam os calvinistas, tá? Mas as permissões de Deus são parte de sua soberania. Deus permite as coisas. E os fatos anteriores ilustram isso. Onde Paulo também queria ir para vários lugares e foi impedido. Se aqui Paulo foi impedido por Satanás em pessoa de voltar aos Tessalonicenses e fortalecer na fé, vamos entender isso apenas com a permissão de Deus, para que Satanás desse um tiro no próprio casco. Porque se ele achou que com isso ele ia matar aquela igreja logo no começo, foi exatamente o contrário. Porque o fruto final da aprovação que aquelas igrejas passaram, sem a presença de Paulo ali, e debaixo de perseguição, foi uma expansão qualitativa do evangelho. Ainda de melhor qualidade, justamente porque eles enfrentaram a luta, enfrentaram os desafios, e se firmaram e amadureceram, e se tornaram exemplo para as igrejas de todos os lugares. Bastava para aquela igreja o exemplo de Paulo e o exemplo das igrejas da Judéia para que enfrentassem todas as agruras pelo evangelho. Se Satanás achava que ia dar um gol aqui, levou um gol contra. Com um tiro no casco que ele deu aqui. Um tiro no casco que ele deu aqui. Não adiantou nada. E isso foi por permissão de Deus também. Eu me lembro assim uma vez que ouvi um pastor falando, assim, já citei esse exemplo aqui, já faz tempo suficiente para citar de novo esse exemplo. Um pastor tomando banho, e ele disse que Deus começou a falar para ele durante o banho, e o Espírito falou para ele, olha para você mesmo,
Olha para si mesmo. Ele estava nu ali tomando banho, obviamente. E o Senhor falou para ele assim: olhe para si mesmo, para a sua nudez. Obviamente que você não consegue olhar você mesmo. Nem você mesmo você não consegue olhar. Você tem que recorrer a um espelho para ver você assim, de outros ângulos. Nem você mesmo você não enxerga. E o Senhor falou assim para aquele pastor naquela ocasião: o que você não vê, eu vejo. O que você não vê, eu vejo. Então, essas coisas, nós olhando assim em retrospecto, olhando em um quadro geral, porque são coisas narradas para nós como exemplo da palavra de Deus, podemos ver depois os frutos finais daquela permissão de Deus. Podemos ver os frutos finais de uma negativa de Deus que visava um fim maior e mais excelente. Acredito assim que restritamente essa deve ser a nossa visão, de entender que as coisas que Deus rejeita para nós, rejeita visando um fim maior e mais definitivo. Podemos não entender naquele momento, podemos sentir assim a tristeza, acho que Paulo ficou triste por isso, mas o fruto final foi bom, porque quando vieram os irmãos trazendo aquele relatório da firmeza dos Tessalonicenses, da perseverança dos Tessalonicenses, Paulo assim, se alegrou depois, ele pode ter até sentido tristeza por essa permissão de Deus, e que Satanás lhe barrou o caminho, mas o fruto final lhe trouxe uma alegria muito mais completa por aquilo que mais excelente Deus realizou no meio daqueles irmãos. Então vejamos sempre, ou procuramos assim, entender as permissões de Deus e entender assim que uma negativa de Deus é sempre um sim maior para a sua vontade. Uma negativa estrita é um sim mais amplo para a vontade maior e mais definitiva e mais excelente de Deus para nossas vidas. Amém? Apliquemos isso então em situações nossas, para que tenhamos assim confiança sempre que Deus tem realmente o controle de tudo e Ele vê o quadro completo e Ele tem o melhor para todas as situações. Amém? Deus abençoe, irmão.